É possível, no ato da contratação, o empregador exigir o teste para verificar se o empregado teve ou tem coronavírus? A grande discussão é o caso da babá, aquele, né, que saiu na imprensa, de uma família que queria a contratação de uma babá, mas que comprovasse que já teria tido coronavírus. Então ela precisava comprovar com atestado, tem um exame para verificar se a pessoa já teve ou não, a doença. Olha, aqui, né, não há uma resposta sim, não. Eu vou colocar os dois pontos de vista. E nesse momento triste, excepcional, que nós vivemos no dia a dia, isso reflete também na área trabalhista. As minhas opiniões aqui são técnicas. E aí depois você coloca com a sua vivência, os seus conhecimentos e o seu dia a dia, a sua opinião. Seria muito interessante que se você pudesse compartilhar aqui embaixo, para que a gente pudesse pensar juntos, sempre respeitando o coleguinha que, com a sua vivência, o seu conhecimento, pensa diferente. Construiu aquela opinião. Mas vamos lá, o primeiro posicionamento, se pode ou não exigir o atestado de que já teve corona, é o seguinte, pessoal, não pode. O primeiro ponto de vista é que não, isso é discriminatório. Veja, eu não vou me alongar aqui, que o vídeo vai ser de pouquinhos minutos, mas há toda uma proteção pré-contratual do empregado, né, no ato da contratação para exigir, para a proteção, né, afastar discriminações, como é o caso de exigir que a mulher esteja ou não grávida, o atestado de gravidez. Pode? Não pode. Isso é discriminatório e é discriminatório agora com Covid também. Tá? Então, o primeiro posicionamento não, afronta princípios básicos, a intimidade, a vida privada, né, e principalmente a discriminação. Eu coloquei aqui, né, se permitir Covid, vai permitir outras doenças infecciosas, AIDS e assim por diante, né? Então, aqueles que permitem Covid vão permitir também, ou abre todo um leque de possibilidades aí. E há uma forte discriminação com os trabalhadores que não pegaram ainda a Covid. Eu dou a vaga de emprego só para quem já teve, né? Então, esse rol de proteção pré-contratual proíbe esse tipo de conduta. Então, eu estou ilustrando com a notícia que saiu no G1, eu vou até postar a notícia em seguida aqui, se você tiver interesse em ver, né? A primeira corrente não pode, tá? Eu até, pensando assim, né, com outras opiniões, isso geraria, se fosse possível, uma corrida de trabalhadores desesperados por vagas para pegar logo o vírus e falar, não, agora eu já posso trabalhar em várias atividades. Então, primeiro posicionamento, não. E tem atuação nesse ponto do Ministério Público do Trabalho, nesses casos de discriminação. Então, tem um reflexo aí, ainda contra esse empregador que exige o atestado. E mais, o trabalhador se sentir ofendido pode ir para a Justiça do Trabalho pleitear indenização por danos morais, que foi discriminado. Tá legal? Já um segundo posicionamento é que pode, sim, pode. Pode-se exigir antes e durante. Eu vi uma obra de construção civil que testaram todos os empregados. O engenheiro era de risco, tinha alguns outros empregados em situação de risco, asma, obesidade e tal. Testaram todos durante o contrato. E os novos eles estavam testando para verificar se tinham naquele momento Covid, esse teste rápido. Isso suscitou uma discussão, né? E então é possível, de acordo com esse segundo posicionamento, sim, é possível exigir na contratação e durante. E é possível exigir até, segundo esse segundo posicionamento, se ele já teve, se ele está imune, né? Pessoal, aqui tem vários posicionamentos, o momento é excepcional, é de pandemia, ninguém jamais pensou em passar por isso. A segurança do ambiente de trabalho, segurança dos outros trabalhadores que estão naquele local, como eu dei o exemplo da construção civil, né?
No caso da notícia aí, né, eu não vou comentar especificamente essa notícia, porque ela só veio para a gente pensar juntos na situação, mas se tivesse outra empregada doméstica ou motorista. Então, para a proteção da família e dos outros trabalhadores no local, poderia antes e depois, tá bom? Proteção dos pais que moram lá nessa residência, dos pais do empregador que são idosos e assim por diante. Primeiro posicionamento, não pode, tem atuação do Ministério Público, é discriminatório. Segundo posicionamento, sim, pode. A situação é excepcional para a proteção dos demais. Henrique, qual a sua opinião? Olha, meus amigos, cada um tem uma, a gente sempre respeita o coleguinha, né? Eu jamais achei que ia passar por esse momento. O direito do trabalho está sendo modificado, assim como tudo. Todas as relações, as mais íntimas. Ontem eu fui levar meu filho mais velho no dentista, ele precisou ir, e a dentista dele, que, né, pessoa excelente, ela é da área de risco, né? E aí eu cheguei, ela estava igual um astronauta, né? Então, olha, Henrique, você fica aí, eu prefiro, né, eu vou tratar aqui o Antônio e tal. A hora que eu estava saindo do consultório, eu peguei na maçaneta da porta para abrir. Falei, tchau, doutora, e tal. Ela, não encosta na porta. Aí eu, nossa, encostei na porta, e agora? E agora? Álcool gel, aquela coisa toda. Situações simples, como abrir uma maçaneta, hoje a gente fica com medo de apertar o elevador. Eu ainda se fumasse, eu fumei uma época, se optasse hoje, eu explodia de tanto álcool gel. Então nós nunca imaginamos situações simples. E o direito do trabalho também vai sofrer aqui, nós teremos discussões no dia a dia da Justiça do Trabalho, né? Mas o que nós estamos conversando aqui é o seguinte, pode ou não pode? A minha opinião é a seguinte, nem de um lado nem do outro. Vai ter que ver o dia a dia. Eu até coloquei aqui, se você quiser escrever sobre isso, gravar um vídeo sobre esse assunto, seria muito interessante para a gente pensar juntos. Aqui é uma... Fala, né, mais bonito, juridicamente aí, uma colisão de princípios, né? De um lado, o direito à intimidade do trabalhador, à não discriminação, de outro, o direito à vida de quem trabalha com ele, dos pais que são idosos. Então, quando há uma colisão de princípios, um choque, a gente tem que verificar o caso a caso, o dia a dia. Se aquela profissão deve ou não passar por um exame prévio, tá? Pode autorizar para todo mundo Não pode, é discriminatório com os trabalhadores, discriminatório com o ingresso no mercado de trabalho, com a intimidade, não pode para todo mundo, para todas as atividades, mas algumas sim. Vai trabalhar na casa de idosos, tem lá 50 velhos. Como que chamava antes? Nos asilos. Hoje são as casas de repouso. Aqui na cidade onde eu estou gravando, Ribeirão Preto, tem até um nome em inglês que se usa muito, daycare. Eles vão lá e passam o dia. Então tem 50 idosos. Como que vai trabalhar lá no meio de 50 idosos? Nesse caso eu acho razoável. Para todos os outros? Não. Então, em casos excepcionais, né, eu acho que é viável. Nesse momento. Casos excepcionais, para os demais não. Tá bom? Respeito os posicionamentos em contrário, tive uma discussão, essa discussão começou, né? Deixe o seu posicionamento aqui, por favor, para a gente pensar juntos. Essa discussão começou com a professora Fernanda Rocha, lá no Instagram, um abraço para você, Fernanda, e depois eu conversei com tantas outras pessoas, a Camila Sabonge, professora, né, assessora lá do MPT, doutora Irani de Barretos, meu amigo Elison Miessa, né, falamos como na época do concurso de colisão de princípios, né, como sempre, e o professor Paulo Henrique Boldrin, todos pensamos aqui para trazer algumas opiniões, mas eu queria saber a sua. Qual é?